Olá, este é mais um devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe, às vezes achamos que nós vamos alcançar os perdidos tendo práticas ou atitudes que nos tornem simpáticos aos seus olhos. Mas quando nós vemos o que aconteceu com Jesus, os seus discípulos, apóstolos, cristãos, suas vidas durante toda a história do cristianismo, nós deparamos com situações e posturas totalmente diferentes. Por exemplo, Estevão ele não foi apedrejado por ter sido simpático aos fariseus da época e nem por concordar com eles. Não cortaram a cabeça de João Batista porque ele havia sido complacente com o pecado de Herodes. Não perseguiram Paulo e os apóstolos, porque eles evitavam discussões com os idólatras, incrédulos e hereges, porque porque a religião, ela não se discute. Não é verdade? É o que dizem hoje. Não crucificaram Jesus porque ele fez um culto ecumênico e diz que todos os caminhos levam a Deus. Os mártires da igreja, eles não foram perseguidos e mortos porque eles se dobraram ao estado herege dos incrédulos e dos idólatras. A igreja não foi perseguida porque eles pediram desculpas, aos incrédulos pelo fato da igreja ter se posicionado contra o pecado, repudiando e chamando o pecado de pecado. Reformadores como Martinho Lutero e outros não foram perseguidos porque eles se dobraram à vontade do clero, ou dos concílios, ou dos mandos e desmandos do papado da época. Os puritanos, eles não foram perseguidos pelos anglicanos porque eles aceitaram a bagunça litúrgica, as ideologias das igrejas contemporâneas e as ideologias da modernidade. Porque, afinal de contas, os tempos eram outros e as coisas tinham mudado. Não. De forma alguma, não. Jesus e os seus discípulos, em todo o caminho da história do cristianismo, foram rejeitados e perseguidos pelo mundo porque eles denunciaram o pecado. Denunciavam o pecado, pregavam a fé, pregavam o arrependimento, pregavam a confissão de pecados, pregavam a mudança de vida que o Evangelho traz na vida do ser humano. Pregava a radicalidade do Evangelho, pregava a cruz, pregava a renúncia, pregava o amor, mas também pregava o compromisso e o comprometimento com Deus e com o seu reino. Pregavam que o Evangelho não muda e não pode ser mudado pelas pessoas. Pregavam que a graça de Deus e o Evangelho trazem mudanças, sim, transformações, restaurações, que quem está em Cristo é nova criatura, e quando nós estamos em Cristo, tudo, absolutamente tudo se faz novo. Foram perseguidos porque eles pregavam que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Está em Tiago 4,4. Pregavam que quem tem Jesus como Senhor tem sim que buscar a face de Deus, buscar a santidade, buscar viver uma vida de integridade, uma vida de pureza. Mas a igreja contemporânea quer mudar esse fato, esse privilégio de ser perseguido pelo nome de Jesus. Ser perseguido por Cristo, por pregar a verdade, é uma honra. É fazer a obra de um evangelista, é combater o bom combate da fé, pregando a verdade, pregando o que é justo, o que é correto, o que é certo, o que é moral, o que é ético, o que é leal. É isso que Cristo nos propõe na sua palavra. É não se vender e fazer acordos mundanos ilícitos de valor algum.
É pregar ao mundo que o Filho de Deus não se vende e não está à venda, porque já foi comprado por precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus já pagou um alto preço pela sua vida, então não se venda, não comercialize o Evangelho, não barateie a graça de Deus, mas pregue a verdade. Em tempo e fora de tempo, com honra e coragem, faça o melhor que puder, seja excelente, ganhe o máximo de pessoas para Jesus, mas pregue a verdade e não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Só quem ouve e põe em prática a palavra de Deus é que realmente o ama. E quem realmente construiu a sua casa sobre a rocha é que pratica a palavra. Eu não quero te desanimar, porque a intenção aqui não é essa. Mas quem não quer ser perseguido pelo Evangelho não deveria se tornar cristão e crente em Jesus. Porque foi o próprio Jesus que nos avisou que no mundo teríamos aflições, mas ao mesmo tempo ele nos apazigua dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sejam fortes e corajosos, animai-vos. Em nenhum momento, Jesus nos disse que nós estaríamos imunes às lutas, sofrimentos, aflições e perseguições. Mas se for para ser perseguido pela causa de Jesus, que seja. Eu prefiro ser odiado pelos homens e amado por Deus, do que ser amado pelos homens e rejeitado por Deus. Como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta universal, do capítulo 3, ele fala assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se esta for a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Dias descritos como, por Paulo em Timóteo, como apostasia dos últimos tempos, onde o que é certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo, onde infelizmente são poucos os homens e mulheres de Deus que não se venderam, que mantêm a sua envergadura moral para falar a verdade com propriedade e sabedoria. Infelizmente estamos vivendo em tempos de apostasia e vemos esses homens e mulheres de Deus que precisam das nossas orações serem atacados simplesmente porque falam a verdade e não se corrompem com as coisas do mundo, com os pensamentos e ideologias deste mundo contemporâneo. Não se corrompem diante da vaidade e muito menos foram comprados por dinheiro algum. E com ousadia pregam a verdade da palavra de Deus. Aí você me pergunta, onde estão esses homens e mulheres? Basta você olhar à sua volta. Afinal, a árvore se conhece pelo fruto que produz. É só observar aqueles que não se conformam com este mundo e nem com as práticas, nem com as ideologias absurdas, que vivem uma vida piedosa e não negociam os princípios e valores da palavra de Deus. Alguns estão sendo apedrejados. Isso, apedrejados, mas lembre-se, só atiram pedras em árvores que têm e produzem frutos. A maioria dos homens preferem a política da boa vizinhança, a figura do politicamente correto, porque tem medo de se envolverem, de se queimarem, ou porque são covardes mesmo. Muitos se incomodam com a verdade porque preferem viver a mentira e assim agridem aqueles que falam a verdade, como fizeram com Jesus, os apóstolos e toda a igreja neotestamentária. Então, meu irmão, minha irmã, prega o evangelho. Pregue a verdade, viva a verdade e de verdade, porque o mundo já está cheio de mentirosos. Pregue em tempo e fora de tempo e continue firme, seja forte, tenha coragem. Deus te colocou aqui nessa terra, não foi para agradar os homens, não foi para agradar as pessoas, mas para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós preguemos o evangelho para que vidas sejam salvas. Continue a edificar vidas, seja com a palavra, seja com estudos bíblicos sobre a palavra de Deus, seja com pequenas mensagens, seja com louvores a Deus. Quanto aos covardes, aos perseguidores, deixem que eles falem, deixem que eles continuem sendo covardes, deixem que eles continuem atirando pedras, deixem que eles continuem falando mal, deixem que eles continuem inventando fofocas, mentiras e etc. Afinal, cada um oferece aquilo que tem. Quanto à perseguição, infelizmente ou felizmente, é uma coisa que todos os que desejam viver uma vida piedosa irão padecer. Está em 2 Timóteo 3,12.
pois sofremos perseguições, covardes, até mesmo de gente do nosso meio, que se dizem pastores, líderes, crentes, irmãos. O que dirá dos incrédulos, o que dirá dos hereges e dos blasfemos? No mais, meus irmãos amados, eu quero te encorajar com as palavras de Paulo, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 5, que diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não se dobre, não se venda, não barganhe a sua fé, seja fiel. Lembre-se daquilo que Cristo disse: os que perseverarem até o fim serão salvos. Esta geração geme pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Você é um deles? Então cuide da sua fé, mantenha a sua vida de oração e de leitura da palavra de Deus, da Bíblia, em dia. Pregue a verdade, viva a verdade, não se corrompa. Dignidade, força e honra sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pregue, mas também coloque em prática a palavra de Deus e mantenha viva a esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja fiel ao Senhor. Ele te chamou e Ele é fiel.